Então, provavelmente para muitos de vocês, para muitos de nós, o Joel quase dispensava apresentações, mas eu vou apresentá-lo na mesma, está bem, Joel? Pode ser? Então, para quem não sabe, o Joel vem de Gaia, não é? É casado, tem um filho, o Guilherme, certo? Isso. Boa, estudei bem a lição. É mestre em Psicologia pelo Instituto Superior da Maia. Trabalhou durante alguns anos como psicólogo clínico na área das dependências. Envolveu-se com o grupo bíblico universitário na altura em que estava a estudar, certo? Como estudante. Depois foi assessor do GBU Porto e Aveiro, desculpem, Porto e Aveiro. E até o ano passado foi secretário-geral do GBU e neste momento é pastor do Centro de Renovação Cristã de Gaia. Estou muito bem informada. Super bem. E hoje é o nosso orador. Ele vem falar-nos sobre este tema, Construção de Marxismo, baseado no livro que ele escreveu e que temos ali para ver depois no fim, se vocês quiserem. E, portanto, vou passar a palavra e agradecer muito por teres aceito o nosso convite e desde Gaia até aqui para estar connosco. Obrigada, Joel. Obrigado pelo convite. Não? Eu vou ficar ali para este lado, não é? Então, olá a todos. Já vim aqui hoje em Lisboa há algum tempo e já não conheço quase ninguém, mas já há algumas caras conhecidas e é bom rever algumas caras conhecidas. Então, temos este tema fascinante, que é o marxismo. Vamos falar de um desenvolvimento do marxismo, que é o marxismo cultural, é sobre isso que eu escrevo no livro. E antes de falarmos sobre isto, não sei, só um show of hands, como dizem os ingleses. Alguém já tinha ouvido falar de marxismo cultural? Quem? Só para ter uma ideia. É uma expressão que é bastante polémica e que é tirada assim um bocadinho como um slogan e por acusação nas redes sociais. E por eu saber disso, que é um tema sensível e que traz muito conflito e muita polémica, eu achei que era importante começar. Não sei se o rato está. Estava a dar tão bem a tocar. Mas a tecnologia é assim. Era coisa aqui. Eu achei que era importante começar aqui com um versículo que acho que deve informar a nossa interação com a cultura e com as pessoas que não pensam como nós, principalmente, que é este: que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. As traduções da Bíblia mais antigas, esta é da Bíblia para Todos, falam de ter uma conversa temperada com sal. Então acho que isso é muito importante, nós começarmos o tratamento de temas polémicos como este, a lembrar isto, que a nossa conversação não deve ser uma conversação agressiva, de ataques àqueles que pensam diferente de nós, mas devemos ter esta abordagem. E dito isto, há muita coisa envolvida quando falamos do marxismo. Nós já tivemos a dar umas pinceladas no marxismo e no pai do marxismo, que é Marx, mas há uma série de coisas diferentes, uma série de conceitos muito complexos envolvidos nisto do marxismo. Nós não vamos conseguir ser muito profundos no tratamento disto. O livro trata mais em profundidade, mas mesmo o livro é bastante superficial, porque a ideia é dar assim um entendimento básico, okay, das coisas. Então é um livro bom para estudantes universitários, acho eu. É bom para gente com pressa e desenvolve um bocadinho mais do que vamos fazer aqui, porque realmente isto é um tema
quando a gente começa a puxar os fios, há imensas coisas que vêm atrás. Não é? Como o marxismo, quando falamos de marxismo, falamos de comunismo, falamos de capitalismo, falamos de socialismo, falamos de liberalismo, falamos enfim, depois de uma série de outras coisas que têm a ver com o marxismo cultural, essas sim nós vamos ver mais em pormenor. Mas o marxismo cultural, o que é que isto é? Para muitos é uma teoria da conspiração. Eu tenho uma certa inclinação para escrever sobre coisas que as pessoas acham que são teorias da conspiração. A ideologia de género e o marxismo cultural. E é esse, de facto, é isso que as pessoas acham e entendem. As pessoas que estão assim mais do lado esquerdo da barricada política, digamos, de passagem. O marxismo cultural é uma teoria. Isto está na Wikipédia. O marxismo cultural é uma teoria da conspiração de extrema-direita e antissemita que afirma o marxismo ocidental como base dos esforços académicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. Então, é isto que a Wikipédia nos diz. Já agora a Wikipédia, qualquer pessoa pode editá-la, não é? E há muitos ativistas políticos a editar a Wikipédia. Então, depois aparecem estas coisas. Nem há discussão aqui. É uma teoria da conspiração de extrema-direita, antissemita, ou seja, isto é super perigoso, não é? São os racistas de extrema-direita que andam aqui uma caça às bruxas, atrás daqueles que dizem que querem subverter a cultura ocidental. Mas será mesmo que o marxismo cultural é uma teoria da conspiração? Vamos começar pelo marxismo clássico, para percebermos um bocadinho melhor se de facto é uma teoria da conspiração ou não. Marx, entre muitas outras coisas, eu não sei se Marx era preguiçoso, ele escreveu montes, ele escreveu mesmo muito. Eu não sei se ele era preguiçoso, ele era um académico. E ele escreveu, isto é um panfleto, é um folheto, é um folheto que Marx escreveu com o seu colega Engels, é o Manifesto do Partido Comunista, e é um panfleto político, e eles neste livro eles traçam a estratégia básica para a revolução política que eles queriam operar no mundo para produzir uma sociedade comunista. E a tese de Marx central é esta: toda a história se resume à luta entre classes. Então a questão da luta de classes era o foco dos esforços de Marx para produzir a tal sociedade perfeita. E o que é isto, a luta entre classes? Para Marx, a tese de Marx é que havia uma minoria, que era a burguesia, os ricos, que controlavam os meios de produção, os empresários e todos aqueles que tinham o poder financeiro, económico e o poder político também, era a burguesia, e essa burguesia, essa minoria, oprimia uma grande massa de pessoas que não tinham esse poder e que eram obrigadas a subordinarem-se aos poderosos. E estes pequeninos, os trabalhadores, aqueles que não tinham direitos, que eram oprimidos pela burguesia, eram um proletariado. E então a história para Marx é um grupo oprimir o outro. A tese de Marx era esta, ele resumia a história assim. E Marx tinha o objetivo de transformar o mundo. E para transformar o mundo, para produzir uma sociedade perfeita, ele tinha quatro alvos primários. A propriedade privada. A propriedade privada é sempre a expressão de opressão de alguém que detém a propriedade, oprime aqueles que não têm. Aqueles que não têm propriedade, não têm a propriedade privada, têm que se submeter e subordinar-se àqueles que detêm a propriedade privada. Portanto, a propriedade privada para Marx era para riscar, era para eliminar. A religião era o ópio do povo, não é? Como esta frase é muito célebre, muito conhecida, não é? O ópio do povo significa que para Marx a religião era uma droga para anestesiar o povo que era oprimido, então para aguentar a opressão e para ficar ali tipo cordeirinhos, não é? E não levantarem muitas ondas. A religião era um meio dos poderosos para anestesiar o povo, o proletariado. O Estado também era um sintoma da necessidade do homem de se refugiar em alguma coisa maior. Tipo, o homem refugia-se no Estado como uma entidade transcendente. E é interessante que quando a religião desaparece, o Estado entra sempre em ação como praticamente a religião, não é?
como a fonte do poder, e então o Estado para Marx era também para, à medida que se fosse instalando a sociedade perfeita, a sociedade comunista, o Estado, que era um instrumento dos poderosos para dominar, também estava destinado a desaparecer. E a família, como já foi falado aqui, a família era o contexto mais básico da opressão. Só para vos dar uma ideia do que é que Marx e Engels pensavam sobre a família, aqui uma citação do Engels: o matrimónio baseia-se na posição social dos contraentes e, portanto, é sempre um matrimónio de conveniência, que se converte com frequência na mais vil das prostituições. Às vezes por parte de ambos os cônjuges, porém muito mais habitualmente por parte da mulher. Esta só se diferencia da cortesã habitual pelo facto de que ela não aluga o seu corpo por hora, como uma assalariada, e sim que o vende de uma vez para sempre como uma escrava. Então esta é a visão marxista do casamento, né? Uma relação de prostituição, em que a mulher era uma prostituta que vendia o seu corpo não por uma hora como uma prostituta normal, mas para uma vida. E sujeitava-se à opressão do agente dominador que era o homem. Então, o objetivo de Marx e Engels era mudar a sociedade desde as estruturas mais fundamentais, desde as estruturas mais nucleares, como é o caso da família. Então, eram estes os alvos de Marx, e eles queriam produzir uma sociedade comunista. E o comunismo, a forma de chegar a uma sociedade comunista, sem Estado, sem propriedade privada, sem religião e sem família monogâmica, né, que era um contexto de opressão também, esta era a receita. Retira-se pela força toda a propriedade à burguesia, tem que ser pela força. Já falámos aqui na Revolução Armada, tinha que ser uma Revolução Armada. Para Marx isso era inegociável, e quem achasse que se podia mudar a sociedade sem revolução sangrenta era um ingênuo, como os socialistas originais. E há uma diferença entre o comunismo e o socialismo: é que o socialismo clássico não advoga o uso de violência, não defende o uso de violência para produzir uma sociedade perfeita, e Marx dizia que os socialistas eram os utópicos e que eles tinham uma ideia boa, mas estavam equivocados quanto à forma de a pôr em prática. Então, colocar nas mãos do proletariado todos os meios de produção, tirar tudo à burguesia, tudo para as mãos do proletariado, e instaurar aquilo que Marx chamava a ditadura do proletariado, ou seja, pôr o proletariado a governar, e instituir uma sociedade onde tudo o que é produzido é distribuído gratuitamente. Ou seja, e aí o Estado encarregava-se de distribuir numa fase inicial, depois o Estado estava destinado a desaparecer e a sociedade autogovernava-se assim. Era essa a ideia. Há muitos resultados históricos do comunismo, de tentativas de implementação do comunismo, que são conhecidos. Eu tenho aqui 2 exemplos, mas havia dezenas deles. Mas vamos só dar os 2 exemplos mais paradigmáticos de tentativas de implementação do comunismo. Um deles, a União Soviética. É um exemplo muito conhecido, e agora muito mais com esta questão da guerra da Ucrânia. A União Soviética, as memórias da União Soviética voltaram a assombrar o mundo, e o mundo ocidental em particular. Então, Lenin foi a pessoa que começou este processo de implantar o comunismo na União Soviética, e começou logo com uma guerra civil. Fundou um exército, que era o Exército Vermelho, para varrer o país e eliminar a oposição. Isso deu origem a uma polícia secreta que Lenin fundou, que era a Checa, e começaram a executar os dissidentes. Teve uma ideia genial, que eram os gulags, campos de concentração. Havia uns 80 no tempo de Lenin. Quando chegou Stalin, uma década depois, multiplicados, eram centenas de gulags. E Stalin teve uma ideia luminosa. Os gulags, além de servirem para mandar os dissidentes do regime e os prender lá, podia ser uma fonte de riqueza. Então, tornaram-se campos de trabalhos forçados, em que as pessoas trabalhavam, por exemplo, 14 horas por dia, sem condições nenhumas, com frio extremo, condições subhumanas. E a fome na Ucrânia, houve uma fome na Ucrânia nos anos 30, em que muitos ucranianos tiveram que recorrer ao canibalismo por causa da forma como Lenin e Stalin depois
mexer com a produção agrícola. Eles queriam dirigir uma produção agrícola para sustentar o exército também. Lenin fez isso. E isso deu origem a uma ruptura na distribuição da produção agrícola. E isso deu origem a uma forma de expressões épicas. E tudo somado, é uma estimativa, mas anda à volta dos 60 milhões de mortos. Não há de andar muito longe disso. E o outro exemplo, a China. Esta é a única superpotência comunista que ainda está viva hoje. Mao Tse-tung, ele começou com 2 programas governamentais. O grande salto em frente, que a ideia era industrializar em tempo recorde a China, que era uma sociedade praticamente apenas agrícola. Ele, para industrializar em tempo recorde, instalou este programa, obrigou milhões de camponeses a deixar a produção agrícola. Adivinham o que é que aconteceu? Para se dedicarem à indústria. Quando milhões de pessoas deixam a produção agrícola, toda a gente morre à fome. E depois a Revolução Cultural, que foi também uma iniciativa de eliminação de todos os vencimentos. Então, desde 1966 até 1976, milhões e milhões de pessoas foram mortas porque se opunham ao regime. Era uma caça às bruxas, às vezes nem se opunham ao regime, mas eram mortos de qualquer maneira. Pronto, e a estimativa anda à volta dos 80 milhões de mortos. Isto, enfim, os resultados do comunismo na China ainda hoje estão em desenvolvimento. Ainda há massacre de cristãos, por exemplo, há massacre dos muçulmanos uigures na China e não se sabe muito bem o que é que se passa lá dentro. Portanto, estes números estão sempre a aumentar. Então, isto é um marxismo clássico, assim, numa casca de nós, assim mesmo, uma coisa muito, muito breve. E o marxismo cultural. O que é que nós podemos dizer sobre isto? O marxismo clássico falhou de uma forma geral, falhou. Né? Todas as ditaduras comunistas foram caindo uma após a outra, com um estrondo a ex-União Soviética, né? Nos anos 90. Mas o marxismo não desapareceu. E não apenas, e algumas pessoas não apenas estavam interessadas em que o marxismo não desaparecesse, como estavam interessados em que o marxismo se infiltrasse em todas as áreas da sociedade e da cultura. E onde é que isto começou? Um académico alemão chamado Felix Weil, em 1923, ele organizou uma semana de reflexão sobre como, a pergunta dele era esta: como é que vamos aplicar o marxismo às ciências sociais? Como é que vamos aplicar o marxismo à psicologia? Como é que vamos aplicar o marxismo à literatura? E não apenas às ciências sociais, mas em termos estéticos, artísticos, filosóficos. Como é que o marxismo, como é que vamos interpretar essas áreas do conhecimento à luz do marxismo? Era essa a pergunta dele. Por exemplo, quem é de psicologia, quem está no Piaget, deve conhecer o nome Erich Fromm. Erich Fromm era uma das pessoas que estava empenhada neste objetivo de fazer uma síntese entre o marxismo e a psicologia. Era só um exemplo. Há muitos outros académicos envolvidos nisto. E esta escola de Frankfurt surge desta iniciativa do Felix Weil. Eles criam um instituto de investigação social em Frankfurt e os académicos que foram surgindo daí recebem esta nomenclatura. Vêm da escola de Frankfurt. Okay? São académicos da escola de Frankfurt. E a escola de Frankfurt deu origem a um corpo de conhecimento. E esse corpo de conhecimento chama-se teoria crítica. A teoria crítica tem este objetivo. É um objetivo muito simples. É compreender, para os académicos e os ideólogos da teoria crítica, o objetivo principal da filosofia é compreender e ajudar a superar as estruturas sociais por meio das quais as pessoas são dominadas e oprimidas. Lembram-nos alguma coisa? Esta ideia da opressão e de que a sociedade está toda organizada à volta da opressão dos mais fracos pelos mais poderosos é uma ideia distintivamente marxista e que os académicos da Escola de Frankfurt começaram a desenvolver, a aplicar a todas as áreas do conhecimento e surge este corpo de conhecimento que é a teoria crítica. É um movimento também e é uma visão distintamente marxista do mundo.
estes estudos da teoria crítica deram origem ao desenvolvimento de ideologias e de movimentos filosóficos e científicos e sociais que influenciaram profundamente a cultura do século XX. Há um diagrama incrível que eu encontrei que se chama Taxonomia da Teoria Crítica e que mostra as origens sociais e académicas dos movimentos que são muito conhecidos hoje, né? E durante o século XX, que eclodiram no século XX. Por exemplo, o pós-colonialismo, o feminismo, o criticismo negro, o feminismo negro, tudo muito ligado também ao pós-modernismo, e não vamos conseguir desenvolver muito o pós-modernismo, mas está muito ligado também a isto. Mas tudo com origem ali no marxismo revolucionário, o marxismo ocidental, com origem em Karl Marx, que dá origem depois àqueles movimentos todos. E depois temos áreas académicas que surgem destes movimentos, que são também muito, começam a ser hoje muito familiares na academia, certamente nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a extensão disto em Portugal, mas sei que há algumas faculdades que estão na linha da frente, né? Tipo a Universidade Nova, por exemplo, com certeza está na linha da frente destes estudos, mas não só. A minha faculdade, eu estudei, a universidade onde eu tirei o meu mestrado, eu estudei em 2011, tirei o mestrado em 2011, e tinha uma professora que tinha todas estas ideias muito distintivas da teoria crítica, da opressão das mulheres, do feminismo, e isto já estava lá. Portanto, eu acho que está-se a generalizar aqui também, mas vocês que estão na academia provavelmente sabem melhor. Mas todas estas áreas, né? A teoria queer, estudos de género, estudos sobre as mulheres, estudos de gordura, que é uma área relativamente nova, todas estas áreas têm uma ideia base, que é: há estruturas de opressão na sociedade e nós temos que descobrir quais são essas estruturas de opressão e temos que lutar para que as pessoas que estão a ser oprimidas deixem de ser oprimidas. Por exemplo, e as pessoas que têm peso a mais são um grupo que está a ser oprimido por quem? Por uma sociedade que vê a imagem corporal como tendo que estar dentro daquele padrão, né? Do padrão da magreza. Então, começa a ser também uma área em que a positividade corporal está também a vir cá para fora, no sentido de as pessoas terem orgulho do seu corpo. Não interessa se são obesas, se têm peso a mais, se têm condições médicas, estão a ser oprimidas e devem se orgulhar da sua condição e não procurar mudar. Pronto, isto é só um exemplo para não perder muito aqui. E uma área que está a explodir nos Estados Unidos, que é a teoria crítica racial, que obviamente é a ideia de que há opressão, estruturas de opressão, das quais quem é vítima, as maiores vítimas são as pessoas de minorias étnicas. Mas pronto, não vamos ter tempo para desenvolver isto, mas vamos, para termos uma ideia de que ideias é que estão na base de tudo isto, vamos examinar 4 ideias base da teoria crítica, ok? Para não nos cansar muito, para não estarmos aqui a perdermos muito em pormenores que seriam interessantes analisar, mas que nós não temos tempo. Então, 4 ideias básicas da teoria crítica, e eu usei o modelo de um autor cristão, de um apologeta cristão, que é o Neil Shank, e ele fala de 4 ideias base da teoria crítica. 1, binário social. 2, opressão através da ideologia. 3, a experiência de vida. E 4, a justiça social. Então vamos ver cada uma destas ideias base para ficarmos a perceber o que é que está na base de todos estes movimentos e de todas estas ideologias que nos são familiares hoje no mundo. Começamos pelo binário social, que diz uma coisa muito simples: para cada grupo oprimido há uma forma de opressão e um grupo opressor. A sociedade é como no marxismo clássico. A ideia é a mesma: há opressores e há oprimidos. E a história resume-se à luta entre essas duas classes. Mas já não é só o fator económico, né? E agora, com a teoria crítica e a aplicação do marxismo a diferentes áreas da sociedade e da cultura, há uma série uma panóplia de grupos oprimidos, né? Uma panóplia de tipos de opressão e uma panóplia de grupos privilegiados que oprimem. Estes não são tão diversos, mas pronto. Mas, por exemplo, grupos oprimidos, pessoas de cor, racismo,
trabalhadores e pobres, classismo, pronto, isto ainda vem do marxismo clássico, ainda se aproveita aqui, mas depois mulheres transgênero, sexismo, gays, lésbicas e bissexuais, heterossexismo, muçulmanos, budistas, judeus, hindus e outros grupos não cristãos, opressão religiosa e antissemitismo, e vejam o que é o grupo privilegiado e opressor, né? São os cristãos e todas as outras religiões são oprimidas. Pessoas com incapacidades ou habilidades especiais, que além dos estudos sobre gordura, também é uma área que está a explodir agora, que é a área das pessoas com incapacidades, que também são encorajadas a não se deixarem influenciar pela ideia de que têm que mudar a sua incapacidade, devem se orgulhar daquilo que são e não procurar tratamento. São ideias completamente bizarras, mas é isso que estamos a assistir. E depois o grupo privilegiado. Quem é o grupo privilegiado? Brancos, ricos, homens, heterossexuais, cristãos, fisicamente capazes e cidadãos nacionais. Já estamos a ver aqui quem é que são os maiores opressores de todos. Não é? Mas isto está-se muito bem arrumadinho, mas há uma ideia nova que desarruma bastante isto e que torna isto tudo muito mais complexo, que é, não sei se já têm ouvido falar, da interseccionalidade. Já têm ouvido falar da interseccionalidade? Ok. Só para ter uma ideia. Ok? Muito pouca gente. A interseccionalidade diz que as nossas identidades não podem ser compreendidas só com referência a um grupo. Okay? Há muita intersecção entre diferentes grupos que se agregam numa mesma pessoa. Por exemplo, alguém pode pertencer a um grupo oprimido e a um grupo opressor. Uma mulher negra, por exemplo, uma mulher branca é oprimida enquanto mulher, mas opressora enquanto branca. Portanto, isto é uma complexificação das dinâmicas. E a quantos mais grupos opressores uma pessoa pertence, mais desprezível essa pessoa é. Por exemplo, se alguém é homem, branco, cristão, heterossexual, essa pessoa não presta para nada. É do mais opressor, é a pessoa mais opressora que é. Por outro lado, se alguém for mulher, negra, homossexual, transgênero e fisicamente com uma incapacidade física, essa pessoa está está na classe dos mais oprimidos de todos. Então, há graus de vitimização. Não é? Isto, no fundo, isto dá origem a uma corrida pela vitimização. Quanto mais grupos oprimidos uma pessoa pertencer, mais compaixão uma pessoa suscita dos outros. E mais reivindicação uma pessoa, mais legítimo é uma pessoa reivindicar dos outros, da sociedade, porque é oprimido. Então, e não estamos só aqui perante a questão de alguém ser alguma coisa num determinado momento. Por exemplo, eu posso oprimir alguém, mas a questão não é o que eu faço, é o que eu sou. São grupos identitários. Não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas sou branco e sou homem e heterossexual. Portanto, não há hipótese de eu não ser opressor. Então são grupos identitários e isto, obviamente, mexe com aquilo que há de mais profundo no ser humano. E também, vindo aqui do marxismo clássico, a burguesia é sempre opressora. Os burgueses são para matar, né? Porque eles são opressores. E aqui, o que isto traz de novo é que há muitas classes diferentes, muitos grupos diferentes e uma dinâmica que nunca mais acaba. E a teoria crítica o que é que faz? A teoria crítica está sempre a criticar. Está sempre à procura de onde é que está a opressão. Nas coisas mais subtis. Mas vamos já aí. A propósito desta questão da identidade, fala-se também hoje de política identitária, que é a política feita com base naquilo que uma pessoa é, nos grupos a que uma pessoa pertence. E alguém que faz parte de um grupo oprimido tem obrigatoriamente que adotar uma certa orientação política, do lado político que se apresenta como defensor das minorias oprimidas. E se alguém que pertence a grupos oprimidos não se alinha com esta orientação política, está a trair a sua própria identidade, está a trair a sua própria classe.
Okay? Por exemplo, alguém homossexual que não se alinha com a orientação política que defende os direitos dos homossexuais, ou que se apresenta como defensora dos direitos dos homossexuais, essa pessoa está a trair o seu próprio grupo, está a trair a sua própria identidade. Sofre de uma condição que é chamada opressão internalizada, ou seja, internalizou a opressão. Aliou-se aos grupos opressores e está a trair a sua própria classe. E assim se faz política hoje, com base naquilo que as pessoas são e não naquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Segunda ideia, poder hegemónico, opressão através da ideologia. Desculpem, a teoria crítica diz que os grupos dominantes detêm o poder através da imposição da sua ideologia às massas. E a teoria crítica expande esta ideia de imposição de ideologia. No marxismo clássico, a imposição da ideologia vinha de um poder tirânico, político. Mas a teoria crítica expande essa ideia e a opressão não vem de um poder político tirânico apenas, vem de uma coisa muito mais subtil, né? Que são as práticas do dia-a-dia numa sociedade liberal bem intencionada. Ou seja, as coisas mais pequenas e aparentemente inofensivas podem ser vestígios de opressão. E o que é que a teoria crítica faz? Está sempre a criticar, a ver onde é que isso está. À procura de opressão das coisas mais subtis e aparentemente inocentes. Por exemplo, eu acho que tenho aqui uma imagem, não está muito melhor, e quem está aí atrás de certeza que não consegue ver, mas está no livro, e podem ver depois se abrirem o livro. Na parte de cima, por exemplo, quando falamos de supremacia branca, estamos a falar aqui de racismo, okay? É um tipo de opressão particular que estamos a falar. Se em cima está a supremacia branca explícita, e ali está um erro, não é socialmente aceitável, é socialmente inaceitável, que ninguém aceita, que é consensual. Por exemplo, crimes de ódio, linchamentos, neonazismo, Ku Klux Klan, enfim, essas coisas que a esmagadora maioria das pessoas condena. Mas depois há toda uma série de vestígios de opressão, de vestígios de racismo, naquilo que é socialmente aceitável, que é a supremacia branca, a supremacia branca implícita. E, por exemplo, há aqui coisas como de chamar a polícia por causa de pessoas de raça negra, é uma manifestação de supremacia branca. Não dizem o que fazer quando uma pessoa de raça negra tiver efetivamente a cometer um crime. Depois, ter fetiches com pessoas de cor, também é uma manifestação de supremacia branca. E dizer que nós somos uma grande família humana, também é uma manifestação de supremacia branca. Então, e há muito mais né, que podemos examinar aqui, mas não vamos estar a fazer isso. E além desta classificação radical de algumas coisas que parecem inocentes, e onde na teoria crítica encontramos vestígios do racismo, há outros alvos que, segundo a teoria crítica, também são instrumentos deste poder hegemónico, deste poder que perpetua a opressão. E um deles é a ciência. A ciência ocidental está debaixo de ataque e atualmente ouvimos argumentos para descolonizar a ciência. E isto, claro que há coisas aqui interessantes e é importante manter a ciência. A ciência já foi elitista, já foi uma atividade de homens em que as mulheres não tinham lugar, já foi uma atividade da raça maioritária no Ocidente, da raça branca. E então é importante que se reflita sobre isto. Mas quando se fala de descolonizar a ciência, segundo a teoria crítica, não estamos a falar só de eliminar os preconceitos, estamos a falar de atacar a própria validade dos métodos da ciência ocidental. Por exemplo, o método científico, né? que é um instrumento de opressão, segundo a teoria crítica. É um instrumento colonialista de opressão. É uma forma de saber que é tida como privilegiada por ser ocidental, mas há outras formas de saber que deviam ter também o seu lugar
segundo estes argumentos, deviam ter também o seu lugar e não têm, porque a ciência está dominada pelo imperialismo. E rehumanizar a matemática, também uma expressão interessante, rehumanizar a matemática. Isto consiste em introduzir estudos étnicos nos currículos de matemática e denunciar crimes que foram cometidos pela ciência colonialista, e a cidade nos Estados Unidos, Seattle, tem estes estudos no currículo de matemática, estudos étnicos, porque a matemática está também impregnada de opressão e é preciso purificá-la. E esta é a ideia. Experiência vivida é a terceira ideia básica da teoria crítica. A ideia é que os grupos oprimidos, por causa da experiência vivida que vão acumulando, têm acesso a percepções mais adequadas da realidade e, por isso, são mais fiáveis nas suas conclusões. Isto tem a ver com o que estávamos a falar do método científico ser um tipo de conhecimento, mas haver outros tipos de conhecimento. Por exemplo, a experiência vivida, principalmente dos grupos oprimidos, que, segundo a teoria crítica, é uma fonte tão ou mais fiável do que o método científico. Tão ou mais fiável que o método científico. Aquilo que as pessoas experienciam na sua vida deve ter um lugar tão ou mais destacado do que o método científico. Não sei se estamos a ver o alcance disto. O Neil Shanby cita duas autoras que dizem o seguinte: a ideia de que a objetividade deve ser alcançada através do pensamento racional é uma forma de pensar especificamente ocidental e masculino. O pensamento racional é um instrumento colonialista, é algo próprio dos grupos opressores. É usado pelos grupos opressores. É especificamente ocidental e masculino. E por isso, não temos que pensar racionalmente. A ideia de que temos que pensar racionalmente é também uma ideia colonialista, imperialista. E há outras formas de conhecimento, por exemplo, a experiência vivida. E os grupos, por causa disto, os grupos oprimidos podem alcançar assim uma consciência superior quando entendem que há outras formas de conhecimento, e podem também ter consciência, uma consciência mais profunda da opressão ao refletir sobre a sua experiência vivida. E isso é aquilo a que se chama consciência woke. Já tinham ouvido falar do wokeismo, já se tem falado nesse termo. Despertar para a realidade que as normas sociais aceitas são apenas formas de perpetuar a opressão. Então, quando se percebe que toda a sociedade, todas as estruturas da sociedade estão impregnadas de opressão, aí nós estamos woke, que é uma variante do awaken. Despertamos. É um despertar. É quase uma experiência religiosa. E temos aqui o Presidente do Canadá, que é um exemplo muito bom de alguém que é super woke, e há muitos outros exemplos. E este despertar desta consciência permite que os indivíduos sintam realidades muito subtis de opressão e violência. E a violência tem também toda uma outra profundidade aqui. Por exemplo, hoje fala-se de microagressões. São formas subtis de violência experienciadas por indivíduos oprimidos, quase imperceptíveis. Quase imperceptíveis. Aquilo que pode parecer inofensivo, na realidade é uma microagressão. Por exemplo, assumir o género de alguém. Por exemplo, eu tratar a Ana como mulher, só porque ela se veste como mulher, isso é uma microagressão. Estou a assumir o género dela. E este tipo de violência é cada vez mais equiparado à violência física. Então, juntam-se as duas coisas. Fundem-se as duas coisas. E isto abre uma série de portas. Não é? Quando equiparamos uma microagressão à violência física, então qualquer pessoa pode ser acusada de agredir outra, objetivamente, porque assumiu o género, ou porque, enfim, ou porque teve uma coisa parecida, disse uma coisa parecida, e por outro também legitima a violência física em resposta a este tipo de violência. É legítima defesa. Não é assim tão mau eu dar uma chapada em alguém que assume o meu género, porque eu fui agredido. Então, isto abre uma série de portas. E para proteger as pessoas deste tipo de violência, criam-se espaços seguros, ou safe spaces, nas universidades. É algo cada vez mais comum nos países da anglosfera. Na anglosfera,
Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, cada vez há mais deste tipo de contextos, principalmente nas universidades, em que as pessoas de grupos oprimidos podem ter o seu espaço para estarem a salvo de ideias que façam com que elas se sintam ameaçadas. Então, o que é que isto faz? As pessoas podem estar protegidas, colocamos um grupo vulnerável num espaço seguro, para esse grupo poder partilhar, ter eventos há eventos só para pessoas de raça negra, só para hispânicos, onde os brancos não podem entrar, porque eles são os culpados da agressão, da violência, e então fechamos os grupos oprimidos em espaços seguros. E o que é que isto faz? O que é que isto provoca? Estamos a praticar segregação. Estamos a dizer a pessoas que não podem estar naqueles espaços por causa da sua raça, por causa da cor da sua pele, por exemplo. E depois estamos a tornar essas pessoas ainda mais vulneráveis a ideias que as desafiem. Por exemplo, um espaço seguro só para homossexuais, para não terem de ouvir ideias que ponham em causa a homossexualidade como uma coisa aceitável e que deve ser celebrada. Então essas pessoas ficam ainda mais vulneráveis porque estão estudadas, estão abrigadas de ideias que as desafiam. E quando nós não temos acesso a ideias que nos desafiem, nós ficamos, não está aqui, mas alguma coisa que é um termo que se usa na discussão política atualmente, que é snowflakes. Blocos de neve, não aguentamos nada, não aguentamos ideias que nos desafiem, choramos quando alguém põe em causa aquilo que nós temos como evidente. E para proteger este tipo de grupo, para proteger os grupos oprimidos, instala-se também uma espécie de cultura do cancelamento, cancel culture, que tem afetado muita gente. Até os personagens históricos não estão livres de serem cancelados através da destruição de estátuas e de apagar registros históricos ou mudar versões da história para que os grupos opressores não tenham proeminência. E hoje há uma imagem muito interessante, é que eu tenho que pôr nesta apresentação, no próximo. Uma imagem do Elon Musk negro, que é o próximo a série da Netflix. É um risco de ver a história para dar um spotlight aos grupos oprimidos e pôr os grupos opressores fora da história. Por exemplo, outro exemplo de cancelamento, Gina Carano foi despedida, não sei quem via o Mandalorian aqui, sim, a Gina Carano foi despedida porque por causa de uma série de tweets onde ela punha em causa questões políticas e de sexualidade e etc. Algo que vem também diretamente da experiência vivida é a questão da ideologia de género, que veio para fazer publicidade também. Esta ideia de que a percepção do sujeito sobre o seu género se sobrepõe a qualquer verificação externa, nomeadamente do âmbito da biologia, ou seja, aquilo que o sujeito experiencia na sua mente, a identidade de género que a pessoa experiencia na sua mente, aquilo que ela acredita que é, tem um papel superior à realidade biológica observada. Então, a ideologia de género vem diretamente desta ideia de experiência vivida, que a experiência das pessoas tem mais relevância, é uma fonte de conhecimento mais fiável do que a realidade biológica que se pode observar. E, falando aqui, tocando só aqui no pós-modernismo, que leva também, que está também na origem desta ideia da experiência vivida, o chamado pai do pós-modernismo diz isto: simplificando ao extremo, eu definiria pós-modernismo como incredulidade relativamente às metanarrativas, ou seja, uma metanarrativa é uma explicação suprema da realidade, uma interpretação suprema da realidade. Alguém se lembra de uma metanarrativa? Uma explicação suprema da realidade? O marxismo, o próprio marxismo é também uma interpretação suprema da realidade, ou pretende ser, e o pós-modernismo diz que não há nenhuma metanarrativa verdadeira, todas são verdadeiras, não há uma interpretação suprema da realidade, todas as interpretações da realidade têm a mesma validade. E isto leva a que cada um possa construir a sua interpretação da realidade, através da sua experiência vivida,
Eu construo a minha interpretação da realidade e é tão válida como outra interpretação qualquer, mesmo que elas sejam contraditórias. Quarta ideia. Tenho que me despachar. A justiça social. Esta autora diz: antes de celebrar a diversidade, devemos primeiro eliminar a intolerância. E para isso é preciso trabalhar para alcançar justiça social. Eliminação de todas as formas de opressão social, seja esta opressão baseada onde for. É uma tarefa super ambiciosa, não é? Eliminar todas as formas de opressão social. E quando a opressão social está nas coisas mais subtis do dia-a-dia, ainda mais ambiciosa esta tarefa se torna. Mas para muitos grupos hoje, por causa deste objetivo tão ambicioso, qualquer forma de luta é válida. E isto vem também do marxismo clássico. Da mesma forma que para o marxismo clássico não se podia mudar a sociedade sem uma revolução armada, no marxismo cultural a revolução não é militar, não é tanto militar, mas a revolução social através de revoltas e violência é também uma forma de atingir a transformação da sociedade. E não é apenas contra alguns grupos isolados, mas contra um sistema que é descrito como capitalista, racista e patriarcal. O que é o patriarcado? A ideia de que um sistema em que os homens têm o poder primário e predominam em todos os papéis sociais. Uma ativista egípcia, feminista, diz que a destruição do patriarcado tem que estar no centro. Quem é que está no centro do patriarcado? Os homens, a masculinidade. É verdade, isto já foi realidade. Os homens já tiveram o poder primário e predominaram em todos os papéis sociais, mas houve um movimento que trabalhou para acabar com isto, para mudar a sociedade e que produziu frutos, que é o liberalismo, que é a sociedade onde nós vivemos, através da discussão política, através da democracia, através do diálogo, através do debate. Mas isso não é suficiente, é preciso atacar. É preciso atacar. E isso está também, este pensamento está muito presente no Black Lives Matter, na organização Black Lives Matter, em que no site do Black Lives Matter tinha esta frase, depois eles apagaram, depois de ter sido exposto, mas dizia: nós desmantelamos o requisito de estrutura familiar nuclear prescrito pelo Ocidente, apoiando-nos uns aos outros como famílias, existências e aldeias que coletivamente cuidam uns dos outros. Aqui a ideia de que a estrutura mais fundamental da sociedade, a família nuclear monogâmica, tem que ir, porque é um viveiro de patriarcado. A estrutura patriarcal está ligada à família monogâmica. Então, temos uma organização que é suposto ser contra o racismo, mas que se declara este objetivo. Então, eu não traduzi isto. Esta palestra foi dada na Austrália a última vez, peço desculpa, mas acho que percebem em inglês. Como é que nós cristãos podemos ter uma presença cristã, verdadeiramente cristã num mundo neomarxista? Como é que nós lidamos com isto? Com estas ideias todas, com estes movimentos todos? Vamos ideia a ideia. Eu quero passar isto rapidamente. O binário social, a ideia de que para cada tipo de opressão para cada grupo oprimido há um grupo opressor e um tipo de opressão. Na Bíblia há também esta ideia. Na Bíblia, do início ao fim, nós vemos um Deus preocupado com os oprimidos. Temos um Deus que sente profundamente as dores dos oprimidos. O povo de Israel, não é? Que foi oprimido nas mãos dos egípcios e Deus interveio para libertar o povo. Os profetas, temos repetidamente a denúncia dos poderosos que oprimiam o povo, que oprimiam o povo vulnerável. Isso é um tema recorrente nos profetas. E Jesus, em Mateus 25, ele declara-se, ele identifica-se com os oprimidos. Estive preso e não me visitaste, estive doente, etc. Tive fome e não me deste comer. Jesus identifica-se com os oprimidos. Então, se esta preocupação é comum, se a Bíblia se preocupa com os oprimidos e o marxismo também, qual é o problema? O problema é que a teoria crítica só vê esta divisão na superfície, oprimidos e opressores, e não tem consciência da condição fundamental que é comum a todos, que é o
pecado. Não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que não seja opressor. E não há ninguém que não seja oprimido. Obviamente, há grupos que em determinados pontos da história foram muito mais oprimidos do que outros. Isso é inegável. Não é? Falamos da escravatura, falamos dos homossexuais, foram oprimidos em muitos momentos. Não é? De facto, é verdade. Mas facilmente um grupo oprimido se torna opressor e vice-versa, porque o pecado está na gênese do ser humano. E a teoria crítica não vê isto, e o marxismo não vê isto. E esta consciência é fundamental para a missão. Bolas. Pensei que tinha traduzido isto, desculpem. O que é que nós temos que fazer? Temos que reconhecer isto, reconhecer a existência de grupos vulneráveis. Há grupos vulneráveis, há grupos oprimidos que precisam de ação, precisam de compaixão. E temos também que abordar o pecado como algo comum a todos. Não nos podemos esquecer, não podemos cair naquela ideia de que aqueles grupos oprimidos vão ser sempre oprimidos e os opressores vão ser sempre opressores. Só por serem quem são. Mais, o poder hegemónico, a ideia de que os grupos dominantes têm o poder através da imposição da sua ideologia às massas, estamos a falar aqui de estruturas da sociedade. A imposição da ideologia nas estruturas da sociedade. O cristianismo sempre atuou nas estruturas também, durante a história. Não é só uma questão de pregar o Evangelho a uma pessoa individual. Não, o cristianismo tem uma ação, tem uma palavra a dizer na sociedade. Em termos de cidadania. E temos este exemplo que é paradigmático do William Wilberforce, que lutou para abolir a escravatura na Inglaterra no século XVIII, com sucesso, usando argumentos bíblicos, e os cristãos são chamados a isto, a luta contra a opressão estrutural. O marxismo também. Então, se temos isto em comum, qual é a diferença? É que nós não nos podemos esquecer que a verdadeira liberdade da opressão não vem de sistemas políticos. É importantíssima a ação política, mas a verdadeira liberdade da opressão não vem da ação política, não vem da revolta, não vem das manifestações, não vem dos protestos. Isso pode ter o seu lugar, mas a verdadeira liberdade da opressão vem de Cristo. E a mensagem cristã é esta, que Jesus, na cruz, tomou sobre si toda a opressão e ofereceu ao homem, através da união consigo mesmo, a liberdade. Então, e Jesus disse isto: o Espírito do Senhor tomou posse de mim, por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Então, se nós desejamos a transformação da sociedade, se desejamos lutar contra a opressão, e devemos desejar isso, nós devemos usar as armas certas. Não as armas da violência, e não achar que o debate político é que vai transformar a sociedade. Isso é bom, estamos envolvidos, tem o seu lugar, mas não é essa a solução. Só o Evangelho é que tem de facto a vitória sobre todos os sistemas hegemónicos da opressão. Então o que devemos fazer? Anunciar a boa nova de Jesus, obviamente, anunciar a boa nova e intervir na sociedade, sermos cidadãos que estão presentes nas esferas da sociedade, na discussão política, na discussão social, no debate, e deixar o perfume de Cristo nesses contextos. Isso é que é mais difícil. É fácil ir para lá, mas depois esse testemunho é um desafio bem grande. A terceira ideia, a da experiência vivida, que diz que os grupos oprimidos vão acumulando, têm uma experiência que vão acumulando e têm acesso a percepções mais adequadas da realidade. Na Bíblia, a experiência vivida tem muita relevância. Muita. E um dos exemplos melhores disso são os Salmos. Os Salmos têm um foco na experiência interior das pessoas que escrevem. Este Salmo é um exemplo entre inúmeros, entre imensos. David diz: meu Deus, porque me abandonaste? Porque te mantens distante quando eu grito por socorro? Meu Deus, clamo por ti durante o dia e não me respondes, durante a noite e não tenho sossego. Então a experiência vivida das pessoas importa. Os sentimentos das pessoas importam. Há aquela ideia, aquela chavão, facts don't care about your feelings. Os factos não se importam com os teus sentimentos. Isso é verdade,
Mas cuidado, porque os sentimentos das pessoas são importantes também. E nós somos chamados para dar importância a isto, porque a Bíblia assim o faz. Né? E este versículo foi citado por Jesus. E Jesus também, nós temos muitos insights sobre a experiência de vida de Jesus. Aquilo que Jesus sentiu. Então a Bíblia também foca muito a experiência de vida. A diferença é que a Bíblia não coloca a experiência vivida como a verdade absoluta. A experiência vivida não é a verdade. A experiência vivida é subjetividade, mas a verdade objetiva, a verdade absoluta é esta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E todas as ideias têm que ser submetidas àquilo que é a verdade, para se perceber se são verdade ou não. Não é só porque alguém sente uma coisa que isso é verdade. Imaginem eu sentir que sou uma mulher, não é por eu sentir isso que isso é verdade. E nós, muitos outros exemplos podemos dar. Mas vamos para a última. O que é que temos que fazer? Como cristãos, tratar os indivíduos e os seus sentimentos com profunda compaixão, termos compaixão das pessoas que sofrem, que estão confusas, ter essa compaixão pelas pessoas, mas apontar para Jesus como a verdade. E este equilíbrio é uma tensão que é muito difícil andar nisto, mas é para isso que a Bíblia nos chama. E por último, a justiça social. O cristianismo foi sempre uma religião de ação social. E o imperador Juliano, no século IV, reparou nisto mesmo. E disse: é um escândalo que não haja um único judeu mendigo e que os ateus galileus, os cristãos, se importem não apenas com os seus próprios povos, mas também com os nossos. Enquanto os que nos pertencem procuram em vão a ajuda que devemos prestar-lhes. Então, os cristãos, eles estavam tão envolvidos na sociedade, eles eram tão ativos, que eles ajudavam, apoiavam os seus próprios povos e os povos também do Império. E a Igreja tem esse chamado para a justiça social. Sem violência, né? Porque a nossa receita não é a violência. A nossa receita é a compaixão, a nossa receita é o amor. Mas ter a noção, ao contrário das pessoas desesperadas que vêm da teoria crítica e que advogam estas ideias, não há justiça final neste mundo. E as pessoas que se envolvem na luta por justiça social e recorrem à violência, elas fazem, em parte, pelo menos, porque há um desespero de ter que conseguir o mundo perfeito agora. Não há uma noção, não há uma esperança eterna. Né? Ou a gente muda o mundo agora, hoje e aqui, ou então não dá. E isso produz um desespero que leva as pessoas a recorrer à violência e outras coisas. Qual é a nossa ação cristã para combater a injustiça sem violência e apontar para a promessa de justiça eterna que temos em Cristo? Terminando com esta citação de Paulo: não há diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher, agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. Esta é a justiça perfeita de Deus. Toda a gente tem o mesmo valor, ninguém é inferior a ninguém, e em Cristo somos um só. Ansiamos por um mundo em que, de facto, aquilo que Karl Marx desejava, né, em que toda a gente tivesse o suficiente, em que toda a gente fosse considerada, em que não houvesse opressão de uns pelos outros. Nós sabemos que esse mundo, como cristãos, temos essa confiança, essa convicção, que esse mundo vai chegar. E estamos nessa esperança. Temos que viver, temos que ter uma presença condizente com isso na sociedade. Só para relembrar, se estavam tão empenhados que se esqueceram, nós temos um slide onde podem fazer perguntas e ainda vão a tempo de fazer perguntas ou colocar nas que estão já no slide, por isso podem ir nos vossos telemóveis e colocar. E então, entretanto, vou já pedir mais de casa, diz assim:
eu acho que é inegável que a Bíblia nos mostra um Deus que tem uma preocupação, um interesse privilegiado naqueles que estão a ser oprimidos, nos pobres, nos vulneráveis da sociedade. Agora, podemos dizer que Deus está sempre do lado dos oprimidos, Jesus está sempre do lado dos oprimidos, mas não podemos dizer que Ele só está do lado dos oprimidos. Jesus está do lado de todos. E nós vemos interações de Jesus com pessoas que eram de grupos privilegiados, tipo Nicodemos, o fariseu, tipo o jovem rico, e na parábola, no episódio do jovem rico, nós vemos que Jesus olhou para ele e o amou. Então Jesus ama todos, mesmo os opressores. E Paulo, temos o exemplo de Paulo, que era o mais opressor, era opressor, era uma pessoa que oprimia os cristãos, perseguia os cristãos, e teve a sua redenção. E foi salvo e foi transformado. Portanto, sim, Jesus está sempre do lado dos oprimidos, mas ele não está só do lado dos oprimidos. E a oferta de Jesus de salvação é para todos, para os oprimidos e para os opressores. E os oprimidos, o povo de Israel foi oprimido, lá está aquelas nuances, é importante. O povo de Israel foi oprimido no Egito e depois passaram a ser opressores quando tiveram a sua própria sociedade. Portanto, todos estão debaixo da mesma condição. É importante lembrar disto. Próxima pergunta. É assim: não é perigoso dizer que Jesus tomou sobre si toda a opressão, sabendo que a definição de justiça, a opressão dos marxistas, não é a mesma? Sim, é uma boa pergunta. Há muita discussão sobre se Marx tinha boas intenções ou se era um tipo só super ressabiado com a burguesia, um invejoso. E há quem diga que Marx tinha mesmo boa intenção de criar uma sociedade justa. E a sociedade no tempo de Marx era muito injusta. Então, sim, Marx ele via a opressão, objetivamente, as pessoas depois da Revolução Industrial, eles trabalhavam em condições desumanas, as crianças trabalhavam, havia trabalho infantil. É verdade que os poderosos, a burguesia, tinham um poder desmesurado. E quem não tinha propriedade privada, lá está, tinha que se submeter, tinha que se subordinar e tinha que se sujeitar àquilo que os poderosos ditavam como regras. Então, eu não vejo que haja uma diferença entre a opressão que Marx via, que incomodou Marx, e a opressão que nos deve incomodar a nós. Devemos entrar aqui em definições, podemos entrar aqui em preciosismos, eu acho que são preciosismos de definição. Agora, podemos e devemos perceber as nuances entre aquilo que Marx entendia, não só como opressão, mas como uma receita para acabar com a opressão. Podemos e devemos fazer essa análise, mas eu, pessoalmente, não vejo que haja algum problema em dizer que Jesus levou sobre si toda a opressão. De facto, ele levou sobre si todo o pecado e o pecado, a opressão e o pecado, enfim, a opressão é pecado. Não é? Então ele levou sobre si também isso. Mas eu não sei, se quem fez a pergunta quer explicar um bocadinho melhor qual é essa definição de... Não, é só, a minha pergunta era porque, de certa forma, ao adotarmos os termos deles, podemos estar a trazer com a visão deles para cá e confundir as coisas. Porque na vista deles, um cristão branco também é um opressor. Mas isso não bate certo com a definição bíblica do que é que seria realmente uma opressão. Mas os cristãos brancos também são opressores. Pode, já foram muito opressores. Podem ser. Super opressores. Ou não é mesmo? Não sei, mas pronto. A minha pergunta é quase este risco de estar a transportar o vocabulário deles para o nosso contexto. Eu percebo a preocupação e é importante, como eu dizia, fazer essa análise para perceber as diferenças e perceber também as semelhanças. Porque elas existem. E, eu lembro-me sempre de Paulo, em Atenas, quando ele usou aquele Deus desconhecido, o Deus pagão, para apresentar o Deus verdadeiro. Então ele usou os elementos daquela cultura para mostrar Deus. Nós podemos fazer também isso. É uma forma. Mas sem dúvida que é importante perceber as nuances e as diferenças. Agora a próxima pergunta, acabam por ser duas
pensar que as pessoas vitimizam não será menosprezar se há realmente opção, ou seja, como é que nós conseguimos perceber se há mesmo uma opção ou não? Se há Sim, é perigoso. Sim. Eu não disse que as pessoas se vitimizavam, eu disse que há uma corrida à vitimização. É uma tendência que existe hoje. Há uma corrida à vitimização. Porque quem é que não gosta de sentir compaixão da parte das pessoas que estão à volta? Quem é que não gosta de sentir apoio, de sentir apoiado, de sentir até. De se sentir como um herói, não é? Alguém que resiste, que sofre muito, mas que ultrapassa o sofrimento, que vive apesar de todo o sofrimento que é sujeito. Quem é que não gosta disso? Não é? Então há uma corrida à vitimização hoje. E há pessoas que se encaixam claramente nos grupos ditos oprimidos para suscitarem esse tipo de atenção por parte dos outros. Mas claro que é importante nós não acharmos que as pessoas que se encaixam aí, não acharmos que o sofrimento delas não é real. Okay? Só porque elas se encaixam aí. Só porque elas estão nesses grupos de pessoas só porque elas estão nessa corrida para a vitimização, achar que o que elas sentem não é real. Sim, é um apontamento importante. É importante, como eu dizia, nós somos chamados para ter compaixão das pessoas, para ouvir as pessoas, perceber as experiências delas, não é? Como Jesus fez. Não é? E nós temos esse chamado, então não nos podemos esquecer disso. E não, claro, não vamos dizer, não vamos arrumar para o lado o sofrimento de alguém e dizer, olha, queres ser uma vítima. Não é essa a nossa onda, não é essa a nossa. Se eu posso adicionar, existe um versículo que diz coisas da tua coração e ele percebe os nossos movimentos. E nós sabemos que o coração está sempre associado às emoções. Portanto, devemos ter a Bíblia um interesse em ter emoções saudáveis. Portanto, a Bíblia não diz que as emoções não interessam, esquece-as e fica apenas com o teu raciocínio. Próxima pergunta é assim: eliminar a opção social não requer concordar em tudo com todos? Se sim, concordar sempre não oprime ou reduz o direito da pessoa à decisão? Sim, exatamente. É por isso que o Elon Musk está a comprar o Twitter, por exemplo. Porque se temos este objetivo de eliminar toda a opressão social, até nesses pequenos subtilezas de discurso, ou alguém expressar uma ideia que não está de acordo com o que é socialmente aceito hoje, se nós vamos por aí, então sim, nós temos que instalar um pensamento único. Por isso é que o marxismo é uma ideologia totalitária e o marxismo cultural, como o marxismo clássico, não pode conduzir a mais nada a não ser ao totalitarismo, ao pensamento único, ao politicamente correto, não falamos aqui, não é? Que é o pensamento aceito. Claro, se o nosso objetivo é eliminar toda a opressão social e se para nós todas as estruturas da sociedade estão impregnadas de opressão, não há mais nada a fazer a não ser partir para a revolução, não é? Porque a tarefa é titânica e nós não temos muito tempo, não temos uma eternidade como os cristãos têm para esperar por isso. É justiça social um conceito bíblico? Pois, isto aqui já é preciso ter cuidado, como dizia João, com as definições, porque justiça social, enfim, os cristãos sempre se bateram pela justiça. Justiça é um conceito bíblico e nós queremos que a justiça se materialize na sociedade e na vida em sociedade, não é? Obviamente. Mas este termo justiça social é um termo que hoje tem uma conotação, como estavas a dizer, não é? Tem uma conotação que está ligada a estes movimentos que veem a justiça social como o Black Lives Matter mesmo, não é? Então, mais uma vez, é preciso ter cuidado, não é? Com os termos são importantes. E agora a última pergunta, claro, se as vossas perguntas não foram respondidas, também podem falar com ela, traz todo o interesse e também têm os livros deles. E então a última pergunta diz assim:
considerado oprimido por manter todas estas características? Considerado oprimido por manter. Não. Um branco cristão, um homem rico com cidadania nunca pode ser oprimido. Eu fiz. É sempre uma opção. Estou a ser irónico, obviamente. Ok. Claro que as pessoas também estão sujeitas a experimentar a opressão. Tu, por exemplo, estás sujeito a experimentar a opressão e há Não sou medidas. rico, atenção. Porque nós estamos sempre a pôr as pessoas em caixas. E há pessoas que não gostam da caixa onde estão. E por causa disso podem se sentir oprimidas. Sim, e agora, neste momento, a masculinidade, por exemplo, é um conceito que está debaixo de ataque exatamente por estar associado com ser um grupo opressor, não é? Com ser uma característica dos grupos opressores. E por isso, os homens, eu não sei se estão a seguir o julgamento do Johnny Depp. Há aí um exemplo perfeito de um homem branco, rico, heterossexual, cristão não é, acho que não é, mas que foi oprimido naquela relação. É alguém que é oprimido, portanto, claro, e com esta ideia de que temos de eliminar as estruturas de opressão e o sistema que detém o poder, que é o patriarcado, que é um sistema masculino, que tem a ver com os homens, obviamente cada vez mais vão ser alvo de ataque. E de experimentar a opressão também, mas claro que ninguém vai levar isso a sério. Um homem nunca será oprimido, será sempre oprimido. Então, mais uma vez, agradeço ao Joel, uma salva de Obrigado. palmas.